Neste exemplo, veremos a concretização da aplicação do padrão de projetos Decorator. E através do exemplo perceberemos como este padrão pode ser utilizado para acrescentar funcionalidades ou responsabilidades a um objeto em tempo de execução. Muito bem. Então vamos criar aqui uma classe inicial. Bom, vamos criar aqui o sistema para uma sorveteria. Então vou criar aqui a minha primeira classe, que é a classe sorvete. Muito bem. E a esta classe eu vou primeiramente atribuir o modificador abstract, pois não quero que ninguém instancie a classe, e vou criar também um atributo string nome, por exemplo, para dar nome ao sorvete. Além disso, criaremos aqui um método abstrato int, que servirá para dizer quantas bolas tem no sorvete. E também criarei um outro método, desta vez double. Vamos usar o padrão aqui, né? Vou colocar como get quantidade de bolas e get get preço. Bom, além disso, também deixarei aqui o assessor ali para aquele atributo nome, né? Vamos colocar aqui, inserir o código, getter e setter, e vamos colocar um getter e setter para o nome do sorvete. Bom, então aqui está criada a nossa classe sorvete, né? Uma rápida revisão, um atributo privado, dois métodos abstratos que deverão ser implementados pelas classes aí, primeiras classes concretas, né? Que herdarem dessa classe sorvete. E além disso, nós temos aqui o getNome e o setNome. Pois bem. Bom, agora dando prosseguimento, vamos criar aqui uma outra classe, ainda no mesmo pacote, e vou chamá-la de sorvete sabor. Vamos finalizar. Essa classe ela também será abstrata, não quero que ninguém instancie aí nenhum tipo de objeto da mesma. Vamos eliminar estes comentários. E vamos implementar então a nossa classe. A primeira coisa a fazer é criar uma relação de herança com a classe sorvete. Okay? E daí então, para propiciar aqui o mecanismo do decorator, é necessário que criemos uma referência a sorvete dentro desta classe. Vou chamar aqui a variável de sorvete. E vamos criar um construtor. Um construtor aqui de sorvete sabor. Ele deve receber como parâmetro um sorvete. E este objeto que será recebido no parâmetro, ele vai ser passado aqui como referência para esse atributo. Além disso, também já deixarei criado aqui um getter. Olha lá. Simplesmente um get sorvete, para retornar o sorvete, caso precisemos trabalhar com essa referência que está aqui em cima. Bom, muito bem. Então a nossa sorvete sabor está criada, ainda abstrata, e vamos passar agora a criação de cada um dos sabores. Então vamos lá. Vamos clicar aqui novamente com o direito do mouse, novo, classe Java, e vou criar o primeiro sabor, creme. Vamos apagar aqui novamente os comentários. Bom, e para começarmos então, essa classe ela vai estender a classe sorvete sabor. Bom, como ela estende então sorvete sabor e ela é a primeira classe efetivamente concreta, não é abstrata, nós temos que implementar tudo aquilo que é necessário, além, obviamente, dos requisitos, né? Normais aí do processo de herança, exemplo deles, o construtor. Então vamos criar aqui primeiramente o construtor. O construtor dessa classe, assim como da superclasse, também receberá um sorvete, pois o seu objetivo é passá-lo como referência superclasse aqui por meio do operador super. E agora nós precisamos implementar os métodos que foram criados lá na classe sorvete e até agora não haviam sido, né? Então,
Vou utilizar aqui o assistente do NetBeans para que ele traga os métodos automaticamente. Vejam só, era o get quantidade de bolas e o get preço. Muito bem. Então, vou apenas acessar aqui o corpo deste método. E aqui nós faremos o seguinte. Eu vou apagar aqui essa exception que ele criou automaticamente. E vamos colocar return. Bom, vamos colocar um preço aqui para o nosso sorvete de creme. Por exemplo, poderia ser 1,25 mais. Vamos pegar aqui a referência de sorvete que nós temos. Aqui, this.getSorvete.getPreço. Ok? Então o objetivo aqui é acrescentar 1,25 à referência de sorvete que já está armazenada lá na superclasse e que será enviada aqui por meio do construtor. Faremos o mesmo aqui no get quantidade de bolas. Então aqui será simples, né? Return 1 mais this.getSorvete.get quantidade de bolas. Prontinho. Então o nosso sabor aqui está criado. E eu vou então criar o nosso segundo sabor. Clicando em um novo classe Java, vamos criar aqui chocolate. Okay? Bom, essa classe também estende sorvete sabor. Vou apagar as linhas de comentário. E aí, por sua semelhança em relação à classe creme, eu vou aqui copiar ao menos esses dois métodos de baixo e vou recriar aqui o construtor, ok? Então vamos lá, public chocolate, recebendo um sorvete como referência, e ele passa isso para a superclasse. Muito bem. E temos também aqueles dois métodos que nós já implementamos. Bom, quantidade de bolas eu vou manter como 1, e aqui eu vou mudar o preço. Vamos dizer que o chocolate custa 1,50. E vamos criar um terceiro sabor, new, classe Java. Dessa vez será o sabor de morango. Outra vez. Vamos estender a sorvete sabor. Por esse motivo, vou aqui criar o construtor. Morango. Recebendo aqui um sorvete como parâmetro e passando lá para a superclasse. E, mais uma vez, recriando aqui os métodos. Outra vez, quantidade de bolas vou manter dessa forma. E o get preço, 1,75. Ok? Muito bem. Bom, agora o que nós vamos fazer? Agora nós vamos criar uma classe concreta que tenha a representatividade do sorvete que queremos. Então eu vou clicar aqui novamente em projetos, novo, classe Java, e dessa vez eu vou criar o sorvete napolitano. Bom, esse aqui já será efetivamente uma classe concreta, não é? Que será utilizada em nosso programa. Então o que farei aqui nesse sorvete napolitano? Vou fazer que ele extend sorvete e vamos então começar a sua implementação. Começaremos aqui criando o construtor public sorvete napolitano. Não desejo que ele receba nenhum parâmetro e o seu objetivo será simplesmente configurar o nome do sorvete como sorvete napolitano. Bom, além disso, por essa classe estender sorvete, ela passa também a ser obrigada a implementar os seus métodos abstratos. Vamos trazê-los aqui pelo assistente do NetBeans. Ok? Muito bem. Opa, perdão, limpei aqui a anotação. Agora vamos começar aqui pelas implementações. Primeiramente aqui pelo get quantidade de bolas. Então eu vou apagar esta linha. Vamos trazer aqui o nosso cursor. E começando então, eu vou colocar aqui return 0. Afinal de contas, o sorvete nesse momento ainda não possui nenhuma bola. Okay? Nós vamos construir o sorvete depois na nossa classe principal. E vocês perceberão que esse número ele vai alterar-se. E aqui nessa linha do get preço, vamos supor que todo sorvete, a princípio, ele tem um custo inicial, por exemplo, de 2,50.
ok? E depois, obviamente, vocês perceberão aqui como esse sorvete ele ganha preço conforme ele vai ganhando responsabilidade, ou seja, ele vai passando lá por cada um dos sabores. Então, para finalizar, eu vou criar a nossa classe de teste. Vou chamá-la aqui de teste mesmo. Ok? E vamos criar aqui uma main para poder implementar. Bom, vamos então criar aqui uma variável do tipo sorvete. E nesse sorvete eu vou dizer que vamos criar um novo sorvete napolitano, que é aquela nossa classe concreta, a última que criamos agora. Então o sorvete napolitano acaba de ser criado. Muito bem, só para vocês terem uma ideia aqui do que esse sorvete possui, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um método paralelo, aqui um public, vou criar static para não precisar ficar fazendo instanciação. Vamos dizer que ele seja void e ele retorna informações. Ele vai receber aqui um sorvete como parâmetro. E ele vai fazer um system out de sorvete, ponto. Ele vai pegar o nome do sorvete, vai concatenar isso daqui com um tracinho e vai concatenar isso daqui com sorvete.get quantidade de bolas. Ele vai concatenar mais um texto aqui colocando o preço do sorvete igual a novamente sorvete.getPreço. Muito bem. Só para imprimirmos um status. Então eu já vou começar aqui fazendo isso, pedindo informações do sorvete, só para vocês terem uma ideia. Logo após isso eu farei o seguinte, eu vou falar que sorvete recebe o quê? Uma nova bola de creme. E aí eu passo aqui sorvete como parâmetro, que é o construtor do creme. Então vamos colocar uma bola de creme, uma bola de chocolate. Percebam que eu estou sempre armazenando ali na mesma variável ali ao lado. E sorvete igual a new morango, para complementar então o nosso sorvete napolitano. E por fim, eu vou solicitar aqui que sejam novamente impressas as informações do nosso sorvete, ok? Vamos então executar esse código. Então, mais uma vez, instanciei aqui um sorvete napolitano, vou imprimir as informações dele puro, aí vamos adicionar cada uma dos três sabores e depois vamos imprimir novamente. Então, executar arquivo e vejam só, vamos dar aumentar um pouco aqui o tamanho da fonte. Opa, aqui. Olhem só. Aqui quando nós imprimimos lá o primeiro sabor do sorvete, ele ficou com a quantidade de bola zero, um preço de R$ 2,50. Depois que nós adicionamos os três sabores, ele ficou com 3 bolas e o seu preço passou para 7. Por quê? Porque nós tínhamos colocado, novamente, o creme a um custo de R$ 1,25, né? Então o preço normal lá já foi incrementado em R$ 1,25, o chocolate a R$ 1,50, então R$ 2,75, mais aqui R$ 1,75, vai dar 3,5, 4,5, né? Então, voltando lá para a nossa saída, né? Vamos executar aqui novamente. Cá está. Nós temos aqui o 7 totalizando aqui os 2,50 do preço inicial, mais o preço de cada um dos sabores. Ok? Uma única observação. Se vocês repararem aqui no output, nessa segunda saída, o nome aqui do sorvete ficou nulo. Por quê? Porque a cada um desses construtores, vamos refazer a árvore, né? Quando eu solicitei aqui a criação de um objeto do tipo creme, ele veio aqui na classe creme, passou isso para o construtor da superclasse dela, que era a classe sorvete sabor, ele recebeu esse objeto e só alimentou este atributo aqui. Ou seja, o atributo nome lá da classe sorvete, ele voltou a ficar nulo, porque aqui eu estou instanciando um novo objeto, na verdade. Então, para que eu não perca essa referência, eu poderia, por exemplo, vir aqui e configurar novamente lá a variável nome, fazendo algo desta forma, por exemplo. Prontinho. Agora sim, vamos executar novamente. E aí vocês perceberão que sim, agora ele mantém o nome.